Olá, eu sou a Alessandra Scatena E eu sou Flávio Scobira. e este é o HBP Cast, o podcast do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Querido Flávio, hoje o bate-papo tá para lá de especial. É especial, Ale. Dr. Milton Tutia, ele é nosso amigo, nosso médico, nosso diretor médico do hospital. Referência. Exatamente. E quem conhece o Dr. Tutia, A cidade toda conhece. A cidade toda tem um carinho muito especial por ele. Seja bem-vindo, Dr. Milton Tutia. Obrigado, Scatena, obrigado, Flávio. Para mim é um grande prazer estar junto com vocês nessa batalha da medicina no Hospital Beneficência Portuguesa. Doutor, é uma honra tê-lo aqui hoje no nosso podcast e eu gostaria de saber de você por que a medicina? Bom, a medicina, como a maioria dos médicos, sempre foi um sonho de ser, né? E no meu caso, o grande sonho era do meu pai. É mesmo? Então ele queria ver um dos filhos, dos 10 filhos, que fosse um médico. 10 irmãos, 10 irmãos, filhos, é. né? E eu entrei na medicina foi por acaso, porque quando eu terminei meu curso secundário aqui, eu estava sem fazer o cursinho para o vestibular e achava que realmente não tinha condições de competir com outros alunos para ingressar na faculdade de medicina. Então fiz a primeira opção no CECEN de ser na farmácia e bioquímica. E consegui ser aprovado numa faculdade em Araraquara, no interior. Como era a cidade do interior e eu precisava de trabalhar e estudar, eu desisti. Mas no ano seguinte, estudando com os amigos, no próximo vestibular, esse meu amigo falou assim: Tutia, por que você não vai fazer o exame vestibular de medicina em Taubaté? Eu não tenho condições de fazer uma faculdade de medicina, principalmente sendo particular. Mas essa faculdade tem umas certas condições, porque é uma fundação e a mensalidade é um pouco menor do que os outros, né? E você tem algumas opções de bolsa de estudos e vamos tentar. No fim, ele convenceu a fazer o vestibular. Desse vestibular, eu entrei e ele ficou. Olha só. E foi a única faculdade de medicina que eu fiz, foi em Taubaté. Muito bom. Agora, conta pra gente, Dr. Tutia, quem é Milton Tutia? Bom, Milton Tutia é uma pessoa que... Porque não é fácil a gente falar de nós, fácil, assim, né? Mas Verdade. conta pra gente. Nós sempre fomos de uma família, de uma certa maneira, humilde, né? Meu pai era lavrador, né? Mas ele tinha uma grande sabedoria, né? De fazer todos os seus filhos estudarem e se tornarem algum profissional lá no futuro. Então, todos esses meus irmãos fizeram curso superior, né? Mas assim, então, eu vim para São Paulo com 15 anos de idade, né? Vim para trabalhar e estudar. Vocês moravam aonde antes? Meus pais continuavam morando no interior, né? E eu vim para São Paulo, fiquei na casa de uma tia, e de início, né, para fazer o curso secundário, né? E com isso eu fiz término do curso secundário aqui em São Paulo, né? Após esse curso, consegui entrar na faculdade de medicina. Olha só. E aí se casou com quantos anos, quantos Bom, filhos, como que foi esse... Eu casei após os 30 anos de idade, depois que me formei em medicina, depois que eu fiz o meu curso de residência em cirurgia geral, né? E depois que comecei a trabalhar e ter condições financeiras para sustentar uma família. E são quantos filhos hoje, doutor? Hoje nós somos em 3 filhos, né? 2 mulheres e um homem.
E quantos anos de medicina, doutor Tutia? Bom, aí eu me formei em faculdade de medicina em 1974. Né? Comecei a trabalhar na Beneficência Portuguesa através do Dr. José Francisco Xavier, que nos convidou a vir trabalhar pela primeira vez aqui no pronto-socorro do Hospital Beneficência Portuguesa. E isso foi em 1977 e até hoje estou no hospital. E qual é a sua história com o hospital, doutor? Então, a minha história com o hospital realmente foi assim, foi muito familiar, por assim dizer, porque comecei a gostar do hospital, né, a trabalhar no hospital, a atender no hospital Beneficência Portuguesa. E algo que sempre me dizia que é aqui que eu vou ficar, né? E estou até hoje. E graças ao Dr. Xavier, que nos convidou, nós somos os primeiros plantonistas a frequentar o pronto-socorro desse Hospital Beneficência Portuguesa. Doutor Milton Tuti é a prata da casa, Você viu? né? Eu já fui... Atendi em pronto-socorro, né, Ale? Você vê, né, como que a história... E eu sou uma paciente do doutor, né, já há sim. muitos anos. Aliás, o ano passado, É. o senhor teve que fazer uma cirurgia em mim de urgência, né, da apendicite. aguda. Já fez a cirurgia também da minha mãe, da vesícula também, lá no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, da minha sogra, enfim. São tantas pessoas que eu conheço que já passaram pelas mãos abençoadas do Dr. Milton Quem não Tutia. passou, conhece alguém que passou. Com certeza. Não é? E tem essa satisfação de tê-lo como médico, né? Um homem sábio, um homem que... um profissional de mão cheia, né, Ele é da época dos médicos da família, né, Tuti? Sim. Aquele médico que cuidava, assim, de todos, né? Conta um pouquinho para nós. Sim. Eu conheci o Dr. Silvio Torres, o Dr. Eduardo Araújo, que eram grandes cirurgiões aqui de São Caetano, né? E eu seguia mais ou menos os passos deles, né? Eram médicos que faziam praticamente tudo em cirurgia, né? Inclusive obstetrícia. Sim. Né? E obstetrícia também, no início, eu também fiz desde o terceiro ano da faculdade, no Hospital Pérola Byton, onde fazia treinamento de estagiários, né, a fazer obstetrícia. E muitos achavam que eu iria ser obstetra. Né? E até o sexto ano de medicina, eu frequentei a obstetrícia da Pérola Byton. E esses médicos dessa época, eles faziam também obstetrícia. Então eu aproveitei também. Ele era, a partir do momento que era cirurgião já mais abrangente, né? Não era igual hoje, estritamente na sua especialidade. Porque no plantão de cirurgia geral do hospital, né, nós tínhamos aqui um serviço de obstetrícia muito grande. Sim. Né? Tínhamos obstetriz, tínhamos obstetras à distância, né, que dava cobertura para o hospital. Quando a obstetriz chamava o cirurgião para fazer intervenção cirúrgica, quem fazia as cesarianas era o médico cirurgião. Né? Então o médico cirurgião tinha que também saber fazer obstetrícia. Olha só, olha que experiência. Né? Doutor Tutia, nessa sua trajetória, como que você vê a questão da evolução da medicina? Bom, em equipamento, sim. em medicamento, em técnica cirúrgica, Tá. diagnóstico? Então, assim, no ano 2000, o hospital praticamente faliu, né? Fechou até o pronto-socorro do hospital. E nesse período, né, entrou um grande administrador de hospital, que não era administrador do hospital, a formação dele era engenheiro, o senhor Antônio Rubira. Graças a ele, né, na administração desse hospital, conseguiu levantar né, o hospital. Isso o hospital não tinha aparelhos, né, suficientes para fazer diagnósticos, porque nos tinham levado todos os aparelhos, tomografia, ultrassom. E nós começamos
da estaca zero. Uhum. E o seu Antônio Rubira, aos poucos, começou a introduzir os aparelhos para fins diagnósticos, como ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, e hoje nós temos a hemodinâmica no hospital, né? Então, o médico que trabalha na Beneficência Portuguesa tem toda uma tecnologia para fazer o diagnóstico dos mais avançados, né? E isso é muito importante, né? Então, assim, graças a ele, nós temos hoje todas essas tecnologias, porque o avanço da tecnologia é assim algo fantástico, né? A evolução é assim muito rápida. Muito rápido. Se você não adquirir tudo isso, vai ficar para trás. E antigamente tinha somente, Então, lá atrás era um antigamente, raio-x. como era na sua época, doutor? Na minha época, né, o nosso diagnóstico era através de uma história clínica bem feita, Sim. o exame físico bem feito e praticamente isso, porque nós não tínhamos ultrassom para fazer diagnóstico, né? Então, assim, a metodologia de atendimento para o paciente praticamente resumia a isso. A né? queixa do paciente e A a história queixa, clínica. a história clínica e o exame físico Exame. bem feito, né? Muitas vezes isso era suficiente para dar um diagnóstico. E eu vejo no doutor Tutia, Flávios, mesmo com toda essa tecnologia, principalmente que o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul tem, né, hoje em dia, ele tem esse molde ainda Sim. antigo que é essencial para um paciente. Eu como paciente, essa questão da dedicação, de ver no todo, né, de Coletar conversar, história, exato, examinar. examinar o toque, Exatamente. né? Porque é assim, apesar de toda a evolução tecnológica que nós temos, né, ainda a clínica é soberana. Sim. Então, assim, muitas vezes, né, quem interpreta um exame de tomografia ou de ressonância, ele pode errar. Né? Pode haver erro. Então, o que vai corrigir esse erro? É o exame clínico, né, que vai dar a decisão final para o cirurgião ou para qualquer especialidade a dar o seu diagnóstico, né? E isso daí é fundamental, é esse contato médico-paciente. Por isso que E os hoje exames falta, são né? chamados, né? Exames São complementares. são né? complementares exatamente por isso. E né? falta um pouco, né, em alguns médicos atuais, né, Sim. hoje em dia. Ele vai em cima somente da queixa do paciente, né? Mas muitas vezes a causa, né, é outra, né, Tutia? Hoje, assim, como existe essa tecnologia toda avançada, o médico, para ele, é mais fácil ouvir a história clínica, dar a suspeita diagnóstica e pedir o exame. Se o exame complementar, ele dá o diagnóstico e aí encerrou. Né? Dá o tratamento que for necessário. Né? Agora, sim, muitas vezes há necessidade de que faça uma clínica bem feita com o paciente, para que o diagnóstico seja correto. Como foi no meu caso. Eu sou exemplo disso, né, da apendicite. Eu tinha um sintoma que era, assim, meio que nada a ver com apendicite, né, doutor? E aí eu fiz os exames, porém, o exame clínico do doutor que fechou O no diagnóstico. A importância, né? Então, E da olha a experiência. importância, né? Em falar nisso, doutor, nesses mais de 50 anos de medicina, olha só que maravilha, você tem algum caso engraçado, emocionante, marcante? Sim. Eu tive um paciente cujo filho me ligou solicitando que se poderia atender o pai dele na residência. Né? Aí eu perguntei, por que na residência? É que ele tem 105 anos de idade. Uau. Né? E ele mora aqui perto do hospital. Perfeitamente, eu vou até a sua residência e eu vou ver seu pai. Né? Eu fui, encontrei o senhorzinho sentado no sofá, né, dormindo,
E o filho chamou, pai, aqui está o médico, né? É o doutor Tutia. O que ele veio fazer? Ele veio te examinar, né? Ah, mas veio examinar o quê? O senhor tem uma hérnia inguinal, né? Que está atrapalhando o senhor de andar, de tudo mais. Né? Você pode deixar ele te examinar? Perfeitamente, examinei. Realmente ele tinha uma hérnia inguinal encarcerada, né? Que começou a trazer alguns transtornos de mobilidade dele, né? Com a idade dele de 105 anos, ele ia sozinho da sala até a cozinha tomar seu café, ia até o chuveiro tomar seu banho, mas sempre acompanhada com um auxiliar. Né? E hoje, o que ele faz? Hoje ele não consegue mais fazer isso sozinho. Então, ele perdeu uma certa qualidade de vida, que é a de mobilidade. Né? Então, vamos fazer o seguinte, para evitar que ele fique andando de laboratório por laboratório, vamos interná-lo no hospital, fazer todos os exames, né? Fazer uma avaliação cardiológica dele. Né? Se ele tiver condições, nós operamos a hérnia inguinal encarcerada que ele se encontra. Aí, feito isso, levei para o hospital, internei, né? Aí pedi a avaliação do cardiologista e perguntei, e aí, como é que está o paciente? Ele está melhor que você, pode operar. Aí eu operei o paciente, no dia seguinte ele foi embora. Esse paciente ficou mais 3 anos, né? E veio a falecer por pneumonia com 108 anos de idade. Olha só. Tá vendo? Então não é idade, né, Ale? Então, assim, não é a idade que impede de fazer um procedimento cirúrgico necessário. Né? Se não for necessário, se puder sustentar, melhor. Mas se tiver condições, pode ser operado. Aí eu perguntei, quem que indicou a mim como cirurgião? Foi um colega seu, vai ser o único que pode operar o senhor. Olha só. Muito bom. Conhecimento. E falando um pouquinho aí de longevidade, Tutia, você como um oriental, o que você vê que a gente poderia fazer mais no nosso dia a dia para ter uma longevidade assim dos orientais, né? Porque os orientais aí tem a questão de mobilidade, tem a questão de alimentação, Sim. N fatores. O que a gente poderia agregar no nosso dia a dia? De longevidade, Exato. qualidade De longevidade, de vida. primeiro, assim, o paciente sempre tem que ter uma boa alimentação equilibrada, né? O que é uma boa alimentação, Alimentação para você? equilibrada, assim, se alimentar com carboidratos, né? Proteínas e gorduras. Pode ser fazer uma alimentação equilibrada. Não partir para os extremos. Partir para os extremos vai trazer problema, porque o nosso organismo necessita de todos esses substratos para sobreviver. Uhum. Né? Então, além de tudo isso, né, hoje em dia o estresse, né, é algo assim que está atingindo toda a grande maioria da população. Né? Essa concorrência no trabalho, né, a exigência dos trabalhos, então isso leva ao estado de estresse. Né? Então, sempre é interessante que você consiga contornar esse estado. Né? Através de quê? Através de atividades físicas, né? Atividades sociais. Né? Isso tudo é muito importante, porque o ser humano é um ser essencialmente social. Ele não pode ser uma ilha isolada no meio da sociedade. Né? Ele tem que ter esse contato social, né? Que isso é muito importante psiquicamente para o paciente. Uhum. Né? E, além de tudo isso, não apresentar vícios muito importantes, como o álcool, né? O cigarro, né? Tudo isso é importante. Os orientais têm muito o costume, né, a rotina de se agachar muito, levantar muito, andar muito. Eles praticam uma atividade física, mesmo o paciente idoso. Né? Então, assim... Você acha que isso está atrelado também à longevidade?
tudo O está... dia a dia deles, né? No Porque dia a dia no dia a dia eles deles, agacham, é, levantam, isso, caminham, sim. né? Isso tudo é muito importante, né? No Japão, a longevidade assim é muito grande, porque eles lá não têm muito obeso, né? A obesidade é outro fator, né? A gordura visceral principalmente, né? Traz vários transtornos para os órgãos, né? Então isso também é muito importante. E como que consegue isso? É ter uma alimentação equilibrada, Equilibrado. sempre, né? Então, quando nós temos o centro da saciedade, né, e o centro da fome, né? Quando o centro da fome é atividade, você vai comer, né? E quando você está comendo, o centro da saciedade é a atividade para você parar. Mas muitas vezes o que acontece, né? Aparece uma sobremesa mais interessante, Vistosa, né? É. Vistosa, ele Bem não aguenta e vai e tentadora. come. Aí ele quebra o centro da saciedade e vai começar a comer, comer, comer. E isso não tem fim. Leva a aumento de calorias e leva também a aumento da obesidade. Você vê como é simples, né? Ao mesmo tempo é simples. Não, é Porque simples, como o É simples, doutor mas é Vitor- difícil, É né? difícil, é simples, mas é difícil, É né, difícil doutor porque o que Tutia? acontece? Isso exige uma disciplina muito importante, né? A disciplina é algo que realmente, se você não tiver, não consegue sustentar, né? Então você avança na alimentação além do que é necessário, né? Por que que hoje chega a uma cirurgia drástica de fazer uma cirurgia bariátrica? O que que é isso? A cirurgia bariátrica, o estômago fica bem reduzido, Reduz. né? Com isso, reduz o quê? A alimentação do paciente. E isso faz com que o paciente emagreça realmente. Então é a mesma coisa, é só você fechar a boca. Então os pacientes às vezes chegam no consultório e falam assim, doutor, o que que o senhor pode me dar para emagrecer? Eu tenho um método muito bom para emagrecer. E qual que é? Né? Fecha a boca. Só isso. Nada de monjar. Não precisa aumentar não precisa nem tomar monjaro, só saber fechar a boca. Monjaro também o que que é? Né? É inibir o apetite, né? É uma medicação para diabetes, mas para inibir a fome. Por que que ele inibe a fome? Porque ele diminui também a motilidade da peristalse do aparelho digestivo. Então você come um alimento hoje, né? Esse alimento parece que persiste porque a peristalse dele está diminuída, então ele está sempre sentindo-se que está empachado. Tá, Então ele não come. saciado. Então, tudo isso o quê? É impedir deles comer. Então, o homem... E é aqui também, né, doutor? Sim, claro. Não adianta nada você Não fazer adianta. uma bariátrica, usar dos artifícios, por exemplo, do monjário, e se você não mudar Se você no tirar seu o pensamento, monjaro, no seu... né, você emagrece perfeitamente, emagrece bem. Hoje virou uma epidemia aplicar monjaro, né? Mas é assim, retira a medicação, né? Retirar a causa da perda do apetite, o apetite aos poucos vai voltando, e quero só ver ter se a aí vai ter sustentação desse... reeducação alimentar, né? Tem que ter uma reeducação alimentar, né? E muitas vezes precisa ter uma ajuda de psicoterapia para poder sustentar Sim, de si. sim, é verdade, é verdade. Que Muito bom, maravilha, gente. né? Doutor Tutia, para todos esses pacientes que já passaram por suas mãos, né, nesses anos todos de medicina, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para todos nós, inclusive para mim, como sua paciente? A mensagem é assim, sempre ter uma boa saúde, claro. E a boa saúde, né, depende exclusivamente de ti. É claro que algumas doenças vão surgir, doenças crônicas, que você não vai conseguir impedir. Mas na grande maioria, né, você consegue, através de uma boa alimentação, através de uma
atividade física, né? Atividade social, né? E isso tudo são fatores importantes para que você tenha uma boa sobrevivência. Muito bom. Maravilha. E olha aí, eu vou pedir para ele deixar um recado também para a família dele, né? Maravilha. Porque por muitos momentos, igual agora, ele está ausente e ele como cirurgião geral e emergência sai de madrugada, né? Então assim, todo esse período ele se ausentou muito, né? E continua se ausentando, né, Tutia? Para cuidar do Deixa próximo. um recado para eles aí, para sua família aí. Bom, o recado é seguir o meu exemplo, nunca deixar de trabalhar, né? O trabalho é importante para o homem, né? Para tudo, né? E quem tem que dar o exemplo são os pais, né? Além do trabalho, de dar o carinho, né, à sua família, principalmente à sua esposa, aos seus filhos, né? Educá-los, né? Orientá-los para que tenham um futuro melhor, né? Através de uma profissão que eles escolherem. Então, assim, isso é um recado que meu velho sempre disse, né? E eu não deixei uma grande herança para vocês, mas eu deixei algo fundamental que ninguém vai roubar de vocês. O que é? É a cultura, né? Então, isso é verdadeiro. Então, assim, a cultura, a educação é fundamental para o desenvolvimento de uma pessoa. É o legado. É o legado que você deixa. Então, é o exemplo, o meu exemplo foi o exemplo dos meus pais, né? Eu espero que eles possam seguir os meus exemplos. Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí, né, Flávio? Vou agradecer aqui, Dr. Milton Tutia, agradecer a entrevista, agradecer em estar conosco todo esse período, agradecer em acreditar na gestão lá que começou lá com meu pai, com a Ademir lá atrás. Então, realmente agradecer e você por estar também conosco. está seguindo o exemplo do seu pai. Sim. Porque ele foi um homem competente, trabalhador, né? Eu via chegar no hospital 8 horas da manhã e sair 10 horas da noite. E muitas vezes ele me chamava de madrugada para resolver algum problema no pronto-socorro de algum profissional ou de algum paciente, né? Então ele também sempre batalhou para o hospital e pelo hospital. E você está seguindo o mesmo exemplo, né? A gente só tem que agradecer, Dr. Tutia, por tudo. Eu, como sua paciente, né, em nome de todos os seus pacientes, eu acho que eu posso ter essa liberdade de agradecer pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo seu profissionalismo que o senhor tem para conosco. Muito obrigada, viu? E continue aí, firme e forte, né, conosco no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E é por isso que nós somos referência, né, Flávios? Porque além desse suporte todo, como o Dr. Tutia falou, da tecnologia, né, que veio, tem esse lado, né, do hospital, né, que você encontra tudo hoje em dia dentro do Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, nós temos médicos maravilhosos como esse. Como ele, até os 108 anos, hein, Tutia? Hoje, no espero que sim. mínimo. Hoje, no hospital, nós temos grandes médicos nas especialidades, né? Então, não é só a tecnologia, é também o corpo clínico. Exatamente. Né? Que é fundamental. É isso mesmo. E cada vez mais procurar melhorar essa área de atividade dos profissionais. Da humanização, né? Sim. Perfeito. Médico e paciente. Obrigada, doutor Tutia. Obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente até agora, nesse bate-papo gostoso. E é mais do que um bate-papo, né, Flávio? Uma homenagem ao nosso doutor a história Milton dele, Tutia, né? para saber um pouco mais da vida do doutor Tutia, né? Espero que vocês tenham gostado, então. Curtam o nosso vídeo, compartilhe também
E nos sigam nas redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube. E até a próxima. Tchau, Certo? tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.